nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Me pediram que eu gravasse um vídeo falando sobre a igreja e a maçonaria, mas exatamente sobre a incompatibilidade entre ser católico e ser maçom. Realmente, não são compatíveis. Um católico maçom é uma coisa tão absurda quanto um católico budista ou um católico espírita. Isso não existe. Ou você é católico ou você é maçom. Por quê e como que isso acontece? Bom, primeiro, na legislação canônica da igreja, que são as leis da igreja, né, que dizem como que a igreja é regida e coisas assim, no Código de Direito Canônico antigo, no começo do século passado, que vigorou até 1983, quando saiu o novo, havia uma pena de excomunhão direta para quem se tornasse maçom. Quer dizer, entrou para a maçonaria, está excomungado. No novo Código de Direito Canônico, de 1983, houve uma diferença de redação apenas, dizendo que o pertencimento a entidades ou organizações que agem contra a igreja é proibido. A pessoa, então, que pertencia a uma dessas organizações está em estado grave, em pecado grave, e não pode, evidentemente, se aproximar da Santa Comunhão. O resultado é que um monte de maçons começou a dizer, saiu do Código de Direito Canônico, a gente não está mais excomungado, agora pode ser maçom e católico ao mesmo tempo. Mas isso é mentira. Tanto que a Santa Sé, mais exatamente a Congregação para a Doutrina da Fé, ainda em 1983, lançou uma declaração sobre a maçonaria. Porque, como ela não é mais expressamente mencionada, tinha gente vivendo com esse papo. Essa declaração diz que permanece, portanto, imutável o parecer negativo da Igreja a respeito das associações maçônicas, pois os seus princípios foram sempre considerados inconciliáveis com a doutrina da Igreja, e por isso permanece proibida a inscrição nelas. Os fiéis que pertencem às organizações maçônicas estão em estado de pecado grave e não podem se aproximar da Sagrada Comunhão. E aí foi proibido que bispos, em suas dioceses, dissessem o contrário. Um ano depois, saiu um outro documento reiterando a mesma coisa que já havia sido dito na Humanum Genus, que é uma encíclica do Papa Leão XIII, explicando que a maçonaria e a igreja são completamente incompatíveis. Porque ela é naturalista. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que prega uma visão de mundo e não há lugar para a intervenção divina, a divina, via na sociedade por Cristo Rei. Eles dizem que eles aceitam, pode ser, eles não têm problema nenhum com a pessoa ser católica. Mas é uma mentira. Por quê? Porque ser católico, entre outras coisas, implica em lutar sempre pelo reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Já a maçonaria luta contra o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. E não é simplesmente um caso de ela não luta a favor. Quem não se ajunta se espalha. Não, é bem mais grave do que isso. Ela vai contra, ela procura naturalizar, retirar o elemento sobrenatural de tudo. Então, por exemplo, em todos os países em que há leis permitindo o divórcio, a maçonaria estava lá incentivando fazer essas leis. Por ser uma coisa
da doutrina maçônica que o casamento seja apenas um contrato natural entre duas pessoas, que, portanto, pode ser dissolvido. Ora, nós, católicos, cremos que o casamento é um sacramento e é indissolúvel. Além disso, os maçons se referem a Deus como o grande arquiteto do universo. Quem é o arquiteto? O arquiteto é aquele que decide como usar materiais. Quer dizer, eu estou fazendo uma obra, então eu contrato um arquiteto, e o arquiteto diz, essa parede aqui a gente vai fazer de tijolo, ali vai ter uma outra parede, etc. Não é ele que vai levantar as paredes, o arquiteto não é pedreiro, e muito menos ele não vai criar o material. Ele vai comprar o material pronto em outro lugar. Ora, Deus Nosso Senhor criou os céus e a terra. Tudo o que há no mundo é criatura divina. E isso já implica que Deus forçosamente é muito mais do que um mero arquiteto. O tempo, o espaço, todas as coisas contidas dentro do tempo e do espaço, as montanhas, os oceanos, as estrelas, os planetas, tudo isso é criatura divina. Quer dizer, Deus não é um arquiteto que simplesmente bota as coisas em determinados lugares e pronto. Mas a maçonaria prega que seja. Por quê? Basicamente por causa do momento histórico em que ela surgiu. Como muitas outras organizações, a gente pegar os mormons, por exemplo, eles também têm exatamente a mesma viagem. Os Rosacruzes, que são parentes, inclusive, dos maçons, também têm exatamente a mesma viagem. É de inventar raízes ocultas, raízes muito, muito antigas, para uma coisa que, na verdade, é uma invencionice novíssima. Como é que isso surgiu? Isso surgiu já na Era Moderna, quando as sociedades europeias pararam de ouvir a Igreja. Elas pararam de ouvir a Igreja porque o surgimento do protestantismo fez com que um monte de pseudo-igrejas, de falsas igrejas, né, as comunidades eclesiais ditas da Reforma, protestantes, quer dizer, abre aspas, igreja anglicana, é uma igreja? Não. Abre aspas, igreja luterana, é uma igreja? Claro que não. A igreja do Cuspe de Cristo Transcendental do 18º dia de Tardinha, é uma igreja? Claro que não. Isso tudo é falso, não é igreja. Agora, se você tem centenas, milhares mesmo, de agrupamentos humanos, cada um deles fingindo ser uma igreja, ou pior ainda, fingindo ser a igreja única e verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo, o que acontece? Fica muito mais difícil achar a igreja de verdade. Então, a sociedade, ela deixou de ouvir a igreja, por causa desse monte de falsas igrejas falando coisas e dando ideias malucas e dizendo coisas que não tinham o menor sentido. Então, o que eles puderam fazer? Eles tentaram achar algo que pudesse servir para descobrir o que há de verdade no mundo. O que sobrou da igreja, então, na sociedade moderna? A razão. Porque a igreja sempre foi a favor da razão. A igreja sempre usou a razão, o raciocínio lógico, né? Mas sem a revelação, só o que sobra é a razão. Então, a modernidade começou a tentar construir tudo a partir da razão. Só que a razão leva a lugares horríveis, quando ela está desacompanhada da revelação.
O caso, por exemplo, do nazismo. Para os nazistas, era uma coisa perfeitamente racional. Chacinar, assassinar, genocidar milhões de pessoas pela simples razão de elas serem judias. Porque o nazista, dentro da razão torpe dele, ele considerava que ele estava numa luta de vida ou morte. Ou a Alemanha, ou a raça judaica contra a qual ele se levantava. Então ele via na União Soviética, nos Estados Unidos, todos os países que estavam contra, eles diziam, são os judeus que estão controlando isso. Então a gente tem que acabar com os judeus porque a gente acaba com o problema. Olha, faz até sentido dentro daquela razão louca, deturpada, alucinada. Porque Chesterton dizia, né? O louco é o cara que perdeu tudo, menos a razão. O louco que acha que é uma cadeira, ele vai ficar sentado, parado, naquela posição, dias, meses a fio. Por quê? Porque cadeiras não andam. A mesma coisa acontecia com os nazistas. Desde que os caras engoliram aquela loucura, aquele absurdo, aquela visão de mundo delirante, né, de raças, e a raça ariana pura, superior, e as raças subhumanas dos eslavos e dos judeus, né, e entraram naquela viagem errada, o que eles faziam seria racional. A maçonaria é a mesma coisa. Ela só é anterior, porque ela é um fruto da razão desassistida pela revelação, ou seja, invenções, porque na verdade o que acontece é que a pessoa vai pegar os elementos que sobraram da tradição cristã, não matarás, por exemplo, não furtarás, vai pegar esses elementos e vai dizer que ela genialmente conseguiu chegar naquilo por conta própria, usando só a razão. É o que Kant fazia, por exemplo. Mas é mentira. Por quê? Porque, na verdade, aquilo são as coisas que o Kant aprendeu no colo da babá dele. Então, esse pessoal ficou tentando construir sistemas que seriam baseados unicamente na razão. Só que eles pegavam elementos daqui e dali, coisas que tinham sobrado, socialmente falando, né, da sociedade cristã que eles estavam no curso de demolir. Eles estavam tentando demolir a sociedade cristã. Só que algumas coisas, basicamente os 10 mandamentos, ou talvez os 9, ou 7, 8 últimos mandamentos, eles não estavam dispostos a jogar fora, porque eles achavam que eles tinham conseguido chegar lá através da razão. Para poder dar uma base, eles inventavam, e inventam ainda, origens muito antigas, muito arcaicas, mas que são falsas. Eu, por exemplo, outro dia tive um papo muito engraçado com um chefão de uma seita gnóstica, tipo maçonaria, chamada Eubiose, que tem aqui na cidade de São Lourenço, Minas Gerais. O sujeito ficou me explicando lá por cima das cervejas a cosmogonia dos caras. Que antigamente os homens tinham um olho gigante no meio do peito e não tinham cabeça. Um monte de viagem, um monte de delírio. Se você pega, você vai encontrar todos esses delírios aparecendo, sendo inventados, surgindo, seja na forma de reinterpretações de delírios de pagãos, como as coisas que a Blavatsky fez, por exemplo, seja na forma de coisas puramente imaginadas. Todas essas coisas a gente vai encontrar vindo nessa era louca do começo da modernidade, quando o nego estava tentando construir coisas, construir sistemas, cosmogonias gigantescas. A maçonaria, então, ela faz exatamente isso. Como qualquer forma de gnose, quer dizer, uma religião que teria segredos que você iria entrando aos pouquinhos, ela tem lá os segredos dela, que são completamente inventados. Ela tem uma origem completamente falsa, completamente inventada, né, tentando se ligar aos arquitetos das pirâmides. Essa todo mundo pegava, inclusive, essa das pirâmides, porque antes de
Champollion descobrir a pedra de Rosetta, que tinha o mesmo texto escrito em grego, que todo mundo sabia ler, e em hieróglifos, a escrita hieroglífica egípcia, né, aqueles desenhinhos maneiros, era ilegível. Resultado, você pega essa galera dessa época, 1700, 1800 e pouco, todos eles dizem, não, olha só, esses documentos egípcios aqui, a gente sabe ler, porque a gente preservou, os mormons mesmo, eles tinham um testamento de Abraão, hieroglífico, que depois se descobriu que era um documento de compra e venda de cereais, quando se aprendeu a ler os hieróglifos egípcios. A mesma coisa acontece com a maçonaria. Aí eles vão para Irã, que era o cara que trabalhou na construção do Templo de Salomão. Eles vão para as viagens assim, muito loucas para tentar inventar uma origem antiga, para poder vender o peixe de que eles têm segredos muito antigos, que a igreja malvada não deixa ninguém conhecer. Lorota, mente, cascata, da braba. Mas isso não quer dizer que, pelo fato de serem mentirosos, eles não sejam perigosos. Porque como que opera a maçonaria? Como eu disse antes, a maçonaria é uma forma de gnose. Ou seja, é algo, uma religião, uma falsa religião, que se fundamenta em ideias de coisas que estariam ocultas, que só eles sabem, e quem saber essas coisas iria libertar a pessoa, etc. Ora, o que eles estão fazendo? Quem é que eles estão, o que eles estão pregando? E como eles estão pregando? Primeiro, há vários níveis de pertencimento à maçonaria. Você chega na sua cidade, você vai ver uma loja maçônica lá, com uma placa na porta, os caras vão botar que nem cachorro que faz xixi para marcar território, né? Eles vão botar na entrada da cidade um compasso e um esquadro, que são o símbolo deles, porque é outra origem, tentativa, né, de fazer a maçonaria parecer antiga, é tentar vender o peixe de que ela, que sempre foi uma coisa da burguesia, classe média para média alta, descenderia das corporações profissionais, né, as guildas, o antepassado dos sindicatos atuais, dos pedreiros da Idade Média. Porque eles teriam segredos. Mas que segredo seria esse? Seria um segredo de como construir uma parede que não cai. Tem nada a ver com o Irã, o arquiteto de Salomão, ou com as pirâmides egípcias. Chombres a ver com isso. Mas os caras já iam botando aquelas maluquices. Então eles usam toda uma simbologia de pedreiro. Maçom quer dizer pedreiro em francês. Agora, por que francês e não grego arcaico, por exemplo? Porque é uma coisa criada na época em que a língua francesa estava passando a ser usada por um monte de gente no lugar do latim, ou seja, começo da modernidade. Essa loja maçônica que você vê na sua cidade, ela é aonde chegam os otários de primeiro grau. Quem são essas pessoas? O comerciante da cidade, o prefeito, os caras que basicamente se acham dentro da cidade. Eles se juntam ali para ajudar um ao outro. Com isso, eles acabam tendo um poder muito grande sobre as coisas que acontecem na cidade ou dentro da corporação. Por exemplo, há estados em que uma pessoa que não seja maçom não vai conseguir subir no serviço público, por exemplo. Eu conheci em um determinado lugar deste vasto país, um delegado de polícia que, pela antiguidade, deveria estar comandando quase que a polícia toda, mas que ficava trabalhando no plantão noturno da delegacia pela única razão de que ele não era maçom e não queria virar maçom. Então os outros não confiavam nele, porque é toda aquela coisa secreta, e não davam cargos importantes para ele. Faltava botar 3 pinguinhos na assinatura, né, marcando
a marca deles, né? São os 3 pinguinhos. Eles gostam de 3 pinguinhos para marcar as coisas, no desenho dos quadros do pedreiro. Então você tem esse primeiro nível, que é visível, né? Que o cara diz, eu sou maçom. Aí tem um aperto de mão secreto, bota o dedinho aqui, bota o dedinho ali, etc. Parece coisa do clube do Bolinha, né? Mas é justamente por isso que acaba atraindo tanto bobo. Mas o cara que tenha um poder maior, ele vai ser chamado para participar de uma loja maçônica secreta, que não tem placa na porta, que a lista de membros é completamente oculta. Ninguém pode ver aquilo, a não ser que já faça parte, já seja um iniciado de altíssimo grau. Ele não pode saber que fulano fez parte daquela loja, porque é uma loja oculta. Aí o cara fica mais poderoso ainda, ele vai ser chamado para uma outra, mais oculta ainda. E o resultado é que essa galera, agindo nas sombras, a partir de um ponto de vista completamente naturalista, não tem como, é absolutamente impossível compatibilizar aquilo com a pertença à Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, estabelecida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que mandou pregar dos telhados o que ele falasse ao ouvido. A igreja não tem segredos. A maçonaria é só segredos. Então, o sujeito que está na loja maçônica com placa na porta e não foi convidado para uma loja secreta, ele é fundamentalmente um mané, um otário, um sujeito que está ali sendo usado por gente muito mais poderosa e muito mais esperta que ele, que depois de ter chegado ao grau 33 lá dentro, entrou para outra loja secreta, aonde depois de chegar ao grau 33, ele vai ser convidado para outra loja. Mas o cara que está aqui na loja da esquina, que nunca foi convidado para nada disso, o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar servindo a esses outros que ele não vê, ele não sabe que existem, porque é secreto. Só vai saber se existe quando ele é convidado para entrar. Antes ele nem sabe, ele acha que é aquela bobagem de que ele está fazendo parte com seus rituais, bate na porta, quem bate? Eu busco sei lá o que. Espadinha, avental do Gmail, aquela palhaçada toda. Ele acha que é só aquilo, tadinho. Ele é um otário. Ele é uma ferramenta, um instrumento na mão desses outros, dessas lojas secretas, que estão em última instância, por definição, ao trabalhar contra o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo, estão trabalhando para Satanás. Então o cara entrar para uma loja maçônica significa tornar-se um peão na mão de Satanás. Tornar-se a mais ridícula, a menos poderosa de todas as peças do tabuleiro de xadrez, movido por Satanás, lutando contra a igreja. Então é absolutamente incompatível. Um maçom não pode, em hipótese alguma, aproximar-se dos sacramentos. Ele só pode se confessar confessando o seu pertencimento à maçonaria quando ele abdicar desse pertencimento, quando ele largar a loja maçônica. Aí ele deve procurar, sim, o bispo da sua diocese para pedir que seja levantada essa excomunhão na qual ele incorreu. Ele não pode se aproximar do Santíssimo Sacramento do altar. Ele não pode comungar. Ele não pode ser catequista. Ele não pode fazer rigorosamente nada disso. Aí vem alguém e diz, mas o prefeito da cidade é maçom. Quer dizer que a gente não pode pedir ajuda da prefeitura para a festa da igreja? Olha, até pode. Mas, em momento nenhum, se deve deixar que esse comércio, por assim dizer, com membros de uma sociedade secreta inimiga da igreja, se torne uma coisa normal. Ou, pior ainda, não se pode, em hipótese alguma, deixar que as pessoas achem que
é possível, é compatível a maçonaria com o catolicismo. Porque não é. É uma outra religião. E mais ainda, uma falsa religião. Uma religião gnóstica. Uma religião de mentiras fantasiadas de sabedoria. Mais ainda, de mentiras historicamente muito recentes. Porque na modernidade, justamente a modernidade, ela é o fruto e também a raiz de uma revolta contra a igreja. Então, são mentiras muito recentes em termos históricos. Quer dizer, a igreja está aí há 2000 anos, a maçonaria está aí há 200, 300 anos, enfiada dentro de um sistema que é inimigo da igreja, que foi se afastando mais e mais da igreja, e afastando-se da igreja, afasta-se da verdade. Quer dizer, a gente vê, por exemplo, casamento civil é um fruto da maçonaria, né? Porque eles consideram que o casamento é um contrato natural apenas. Eles não acreditam na sobrenaturalidade sacramental do matrimônio, que é dogma de fé. A gente tem que acreditar. Se a gente não acredita nisso, lamento, a gente não é católico. E o maçom, ele não acredita. Ele acredita que o matrimônio, o casamento, é apenas um contrato natural. Então, inventa-se um casamento civil. Já é um mau começo. Por isso que Antônio Conselheiro dizia que o casamento civil é o casamento de Satanás. Ele tinha toda a razão do mundo nisso. Porque, na medida em que você tem apenas um contrato natural, você pode e até deve desfazer esse contrato natural quando as circunstâncias não são mais as melhores. Se, por exemplo, eu alugo uma casa para eu morar e aí eu sou transferido do meu trabalho, sei lá, vou para outra cidade, é claro que eu vou desalugar aquela casa, não vou ficar pagando aluguel de uma casa em que eu não moro mais, eu vou desfazer o contrato. Contratos naturais podem e devem ser desfeitos. Mas o casamento é um contrato sobrenatural. Ele é um sacramento. Uma só carne. O homem e a mulher deixam seus pais para tornar-se uma só carne. Então, a gente não tem como combinar as coisas. Mas o contrato natural pode ser desfeito. Pronto, faz-se uma lei do divórcio. O contrato natural, ele pode ser usado analogicamente para outros tipos de contrato. Por exemplo, eu tenho um contrato de aluguel de uma casa, eu posso usar esse contrato de aluguel da casa como modelo para eu alugar uma ferramenta. Digamos, eu quero alugar, eu tenho um negócio daquele, uma betoneira de misturar cimento. Não tem nenhuma obra rolando, então eu vou alugar a minha betoneira. Eu pego o contrato da casa, mudo uma coisa aqui, mudo uma coisa ali e alugo a minha betoneira. Pô, perfeito. Lindo, né? O que acontece quando você faz isso com matrimônio? Casamento gay. Juntar dois barbados e dizer que é a mesma coisa que um homem e uma mulher que estão se unindo para ter filhos e criá-los. Que é totalmente outra coisa. O objetivo do matrimônio, o objetivo social do matrimônio é o futuro. É garantir, primeiro, que haja novas gerações e, segundo, que essas novas gerações sejam bem criadas dentro de uma casa, com pai, com mãe. Ter um pai e uma mãe é um direito do neném, da criança. É por isso que quando uma criança perde os pais, ela pode e deve ser adotada por outro casal. Agora, o dito casamento gay é o quê? Duas pessoas que se amam, que têm prazer sexual uma com a outra, que vivem juntas. Daí, sai alguma coisa? Não. Sai lençol sujo de cocô para a lavanderia. Nunca virá uma criança dali. Então a sociedade não tem interesse nenhum naquilo. Não há interesse social em juntar dois barbados. Não há qualquer interesse social, porque dali não vêm as futuras gerações. São coisas completamente diferentes. Mas a partir do erro de início, que é o erro
de ver o casamento como um contrato natural, como a maçonaria faz, chega-se nisso. E disso vai-se mais longe. Já tem gente casando com cachorro, já tem gente casando consigo mesmo. Isso é casamento? Não, nunca vai ser, não pode ser. Isso é dissolução social. Porque na medida em que você junta uma mulher com ela mesma, ou com um cachorro, ou com outra mulher, ou um rapaz com outro rapaz, e você chama isso de casamento, e você dá isso as garantias que a sociedade dá a um casamento, etc., o que você está fazendo é diminuir o reconhecimento social do casamento de verdade. Você está envenenando a sociedade. E a maçonaria luta por essas coisas, porque ela tem essa visão natural. E, mais ainda, pelo modus operandi da maçonaria, de pegar os poderosinhos da cidade, na loja maçônica, cidade de 3 mil habitantes, os poderosinhos da cidade, eles são muito menos poderosos do que um semi-poderoso de uma megalópole. Né? Mas vai juntar esses poderosinhos. E eles, na verdade, vão estar comendo na mão de gente muito maior e muito mais esperta que eles. Que entrou para um negócio desse e dali foi para outro, para outro, para outro, cada vez mais oculto. Até que chega a pontos, como, por exemplo, quando o Lula e o Bush, que era presidente dos Estados Unidos, se encontraram, os dois fizeram um aperto de mão lá, cheio de dedinho no lugar errado. Para quê? Para se reconhecerem como irmãos maçons. Por que eles são irmãos maçons? Basicamente porque na hora que eles começaram a ficar poderosos, eles foram chamados para entrar para essas lojas secretas. Talvez nem tenham passado pela loja maçônica para otários, que é da esquina, com placa na porta. Podem ter sido convidados direto para uma mais alta, né, que não tem metade da palhaçada ritual de espadinhas, não sei o que, que isso é coisa para ficar fazendo o sujeito se sentir importante apenas. Já essas outras, o cara já foi chamado por ser socialmente, naturalmente importante, ainda que a alma dele seja sórdida, negra. O resultado é que a gente tem uma vasta sociedade secreta anti-igreja na maçonaria. E aí, por isso, o católico não pode, em hipótese alguma, aproximar-se da maçonaria. Nem da maçonaria para molequinhos, né, que eles fazem lá, o demolei. A outra maluquice que eles adoram fazer é tentar dizer que a maçonaria descende dos cavaleiros templários medievais. Olha, isso eu fico muito irritado, porque eu tenho um filho chamado Bernardo. São Bernardo criou os templários, era uma ordem nobrésima, que inclusive quando foi dissolvida, mudou de nome, foi para Portugal como Ordem de Cristo. Então, quando a gente olha aquela belíssima cruz nas caravelas portuguesas, aquilo é a cruz da Ordem de Cristo, que é o verdadeiro descendente dos templários. Não tem chombas a ver com maçonaria. A maçonaria não descende de templário algum. Maçonaria e templário é tão absurdo quanto maçonaria e pirâmides, ou maçonaria e Irã, arquiteto do rei Salomão. É uma origem completamente imaginária, feita para eles se acharem importantes, para eles venderem o seu peixe podre de modernismo inicial, né, do pensamento iluminista, do começo da era moderna, que é a mesma imbecilidade que nos deu o cientificismo, que nos deu o espiritismo kardecista, que nos deu tantas e tantas pragas sociais, e que hoje foi desaguar nessa barbaridade toda de casamento gay, disso tudo. É por isso que a maçonaria luta. É o oposto da igreja. A igreja quer que nos santifiquemos, a igreja quer que nós preguemos a verdade do alto dos telhados. Já a maçonaria, ela quer agir às ocultas, no escuro, pregando a mentira. Então o católico nunca pode ser maçom. Nunca. Inclusive é até interessante reparar que na Inglaterra, há uns anos atrás, eles tiveram que baixar uma lei obrigando todos os membros do sistema judiciário e policial que fossem maçons
a entregar o jogo. Dizer, são maçons. Por quê? Eu sou maçom. Eu sou maçom. Por que eles tiveram que botar o nome nessa lista? Basicamente, porque o que estava acontecendo é que o sujeito cometia um crime, era preso, aí ele chegava lá, dava uma aperto de mão cheio de dedo esquisito no juiz, e o juiz pensava, legal, irmão maçom, e liberava o cara, mesmo ele sendo um criminoso. Não punia. Cometia uma injustiça, porque o juiz maçom, ele via no que ele tinha em comum com o criminoso algo mais importante que a própria justiça. Então ele liberava o cara. E aí se passou a tomar esse cuidado de evitar que maçons julgassem, maçons defendessem, maçons, ou pior ainda, fossem promotores de justiça, e aí fossem fazer uma acusação frouxa, mal redigida, para liberar o cara mesmo. Barbaridades e injustiças que estavam acontecendo aos magotes. Por quê? Por causa desse secretismo. Por causa dessas mentiras tão repetidas que o maçom acaba achando a mentira uma coisa normal, porque ele vive no meio da mentira. Ele vive a mentira de ser descendente dos templários, das corporações de pedreiros na Idade Média, de Irã, arquiteto do rei Salomão, dos arquitetos das pirâmides. É nada disso. É um bando de idiota, dono de lojinha na esquina na França, na Inglaterra, em 1700 e bal. Não tem nada, não tem origem nenhuma. As coisas que eles estão pregando são mentiras, são invenções. E invenções que, para alguém que já tem estudado a história das ideias, são ridiculamente datadas. É como aconteceu com o cara da religião gnóstica aqui. O cara dizia, então os homens tinham a cara no meio do peito. Eu dizia, beleza, já li isso, Blavatsky, sei de onde é que vem. Então Atlantes, não sei das coisas. Tá, beleza, já sei de onde é que vem isso daí. Para quem estudou a história das ideias, aquilo tudo é evidentemente coisa de 1700 alguma coisa, 1800 e pouquinho. Um monte de mentiras datadas que eles ficam pregando. Já seria ruim bastante se a isso não se juntasse essa luta pelo naturalismo, essa luta contra o reinado social de Cristo Rei, que a maçonaria faz. A maçonaria luta pelo naturalismo, luta contra a abertura da sociedade ao sobrenatural, à ação divina. E por isso, senhores, ela é inimiga da igreja. E por isso, senhores, todo maçom está sim em estado de pecado, e pecado muito grave. Ele não pode se aproximar dos sacramentos. Ele tem que, se ele quiser evitar o inferno, que está cheio de maçom, ele tem que abdicar, queimar aquele monte de porcaria de avental, de espadinha do Mercado Livre, de livro com lorota, se botar de joelhos na frente do sacerdote e dizer, perdoai-me, padre, porque eu pequei, eu fui maçom, mas agora eu saí e eu estou aqui pedindo perdão divino. E nunca mais botar o pé naquela imundice. Só assim ele pode escapar do inferno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.